Bem-vindos a mais uma edição do Arco do Triunfo. Continuamos a fazer edições de antevisão até ao arranque oficial da competição, porque na prática já arrancaram ontem, mas oficialmente só começam amanhã com direito à já habitual cerimónia de abertura. Antes de arrancarmos para o tema principal da edição de hoje, fazemos um resumo dos principais acontecimentos do arranque prático destes Jogos Olímpicos. Este arranque não foi em Paris, mas a mais de 500 km da cidade que recebe a maioria das modalidades dos Jogos Olímpicos. Foi em Saint-Étienne que na prática se deram por iniciados os Jogos Olímpicos com futebol. Frente a frente estavam a Argentina e Marrocos, e que jogo mais polémico para começarmos, ainda que não oficialmente, estes Jogos Olímpicos. Esta partida viu um episódio sem precedentes. A partida deu início às 14 horas, com a seleção marroquina a vencer por 2 já no segundo tempo. A Argentina conseguiu chegar ao 2-1 e depois aos 90 mais 16 ao 2-2. Durante as celebrações do empate, os adeptos em festa invadiram o relvado, o que fez com que Glenn Nyberg, o árbitro desta partida, suspendesse numa primeira instância o jogo. Este jogo, como tinha dito anteriormente, começou às 14 horas. Já passava das 18 horas quando este foi retomado, num Stade Geoffroy Guichard, a ser uma sombra do que tinha sido 2 horas antes. O reduto do Saint-Étienne estava agora frio e vazio. E o mais impressionante ainda estava para acontecer. O golo que deu origem às invasões de campo e que, consequentemente, originaram a suspensão do jogo, ainda não havia sido analisado. Estávamos a caminho pelos melhores ou piores motivos da história, porque passados poucos minutos, após revisão do VAR, passadas mais de 2 horas do fim previsto deste jogo e mais de 4 do seu início, o juiz sueco anulou o golo da Argentina por fora de jogo, restabelecendo o resultado para 2-1 para Marrocos, fazendo da seleção africana, naquele momento, a líder do grupo B, que agora tem liderança repartida, depois também de uma surpresa na vitória do Iraque sobre a Ucrânia por 2-1. Foi com este episódio que os Jogos Olímpicos arrancaram, reforço que, ainda que não oficialmente. Neste primeiro dia, ainda olhando para o futebol, damos destaque também para a vitória tranquila dos anfitriões, França, por 3-0 diante dos norte-americanos. E por falar em França e Estados Unidos da América, não foi só no futebol que estiveram frente a frente. Neste primeiro dia não oficial de jogos, houve também espaço para o rugby, com os gauleses a fazerem 2 partidas de sevens, a primeira com um empate a 12 diante, lá está, dos Estados Unidos, a segunda com um triunfo por 19-12 diante do Uruguai, com os restantes favoritos à conquista do ouro nesta modalidade, vulgo Argentina, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia, a vencerem os respectivos duplos compromissos. Agora sim, espaço para, antes de atuarem, conhecermos todos os atletas portugueses que estarão em competição nestes Jogos Olímpicos de 2024. De forma breve, porque são 73 os atletas que representarão a nação lusa nestes Jogos, olhamos sumariamente por modalidade para cada um deles, sabendo que à partida a chamada já é histórica, porque pela primeira vez Portugal tem mais atletas femininas do que atletas masculinos. 37 são as atletas femininas, 36 são os atletas masculinos. No atletismo estarão 22 atletas. Nos 100 metros estará Lorene Bazzolo, nos 400 Cátia Azevedo e João Coelho, em 400 metros barreiras Portugal será representado por Fatoumata Diallo. Nos 1500, Salomé Afonso e Isaac Nader. Em 20 km de marcha, Ana Cabecinha e Vitória Oliveira representarão as cores de Portugal. Já em maratona, Susana Godinho e Samuel Barata são os atletas lusos em competição. Em triplo salto, um dos grandes candidatos a uma medalha, Pedro Pichardo, bem como Tiago Pereira. Pedro Boaró será o atleta português em salto com vara, ao passo que, no lançamento do peso, Portugal será representado por Eliana Bandeira, Jéssica Inchud, Francisco Belo e Tsanko Arnaudov. A única representante lusa em salto em comprimento será Agathe Souza. O mesmo acontece com Leandro Ramos, mas em lançamento do dardo. Em breaking, modalidade estreante nestes Jogos Olímpicos 2024, está Vanessa Marina. Em canoagem feminina, Teresa Portela em K1 500 metros. Em masculina, Fernando Pimenta em K1 1000 metros. João Ribeiro e Messias Batista são a dupla lusa de K2
500 metros. Em ciclismo, em ómnio feminino, Maria Martins, em masculino, Yuri Leitão, que terá como dupla em Madison Rui Oliveira. Ainda em ciclismo, Daniela Campos representará Portugal em prova de fundo, bem como Nelson Oliveira e Rui Costa, que também competirão em contrarrelógio, enquanto Raquel Queiroz será a única representante lusa em cross-country individual. Na modalidade equestre, em dressage, estarão Maria Caetano, Rita Relão Duarte e João Moreira. Em saltos de obstáculos, Duarte Seabra. Em concurso completo de equitação, Manuel Grave. Em ginástica, serão 2 os atletas em representação de Portugal, Filipa Martins em concurso completo e Gabriela Albuquerque em trampolim individual. Em judo atuarão 5 atletas femininas, Bárbara Timo, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochelle Nunes e Thaís Pina, e 2 masculinos, são eles João Fernando e Jorge Fonseca. Em natação feminina, em 200 metros costas, competirá Camila Rebelo, e em 10 km de águas abertas vai estar Angélica André. Em masculina, atuará Diogo Ribeiro em 50 e 100 metros livres e 100 metros de mariposa. Miguel Nascimento também competirá em 50 metros livres. Já João Costa estará em 100 metros costas. De volta às modalidades urbanas, olhamos para o skate, onde mencionamos Diogo Ribeiro e Thomas Augusto, que competirão nas categorias de street e park, respectivamente. No surf, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalo são as atletas que representarão Portugal, enquanto que no ténis de mesa, Jenny Chao e Fu Yu competirão em singulares femininos, ao passo que Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo farão a tripla que competirá no torneio de equipas, sendo que os 2 primeiros mencionados competirão também na categoria de singulares. Em tiro com arma de caça, Inês Barros. Em triatlo, Melanie Santos, Maria Tomé, Vasco Vilaça e Ricardo Batista, em individuais, sendo que os 4 integrarão a competição de estafeta mista. Em vela, Eduardo Marques e Mafalda Pires de Lima competem individualmente. Diogo Costa e Carolina João farão dupla em mistos 470. É com esta longa chamada, felizmente, que nos despedimos. Amanhã e até dia 11 de agosto, acompanhe o Arco do Triunfo, o portal das Crónicas Olímpicas, aqui na Golo FM.